Podemos começar? Vamos sem resumo? Tá, põe gravar aí. Hoje a nossa convidada é mais do que especial. Recentemente, Fábio, ela organizou um evento aqui próximo que bateu seu recorde de público. Eu fiquei sabendo, né? Assim, movimentou muito a região, né? Movimentou muito, deu Inclusive, muita gente, surpreendeu todo mundo. lá na metrópole em Planalto, né? Dava engarrafamento lá na esquina lá da Olha onde só foi que o beleza. evento. Foi um Que negócio beleza. absurdo, cara. 2 dias de evento. Show, né? Bom. Muito bacana. Seja bem-vinda, Lady... Como é que fala mesmo? Gil. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Super conhecimento, é um prazer estar aqui com vocês, o pessoal de casa que também estar ouvindo, para compartilhar um pouquinho aí do nosso trabalho, compartilhar um pouquinho do evento, como vocês bem mencionaram, né? E trazer esse movimento aí para nossa região. É isso aí, vamos lá. Então, Lady, a gente começou falando do seu evento, porque realmente foi um evento fantástico, e com certeza tem muita gente nos assistindo e que vai nos assistir. Quer saber quem que é a Lady mentora, o que ela faz, como que é o trabalho dela, o que ela entrega para os seus mentorados, enfim. Você pode falar um pouco mais da Lady para nós? Muito bem. Então, como vocês já falaram, né? Eu me chamo Lady, sou de Planalto, cidade vizinha aqui, a nossa metrópole, né? Então, a Lady, ela iniciou aí essa trajetória como docente. Então, eu tenho uma experiência aí de aproximadamente 12 anos com formação de pessoas. Então, mais recentemente, estou concluindo o doutorado em educação. Então, daqui eu trago muito essa parte de formação, de metodologia, de ensino. E hoje, então, eu trabalho essa questão das metodologias de ensino aplicado ao desenvolvimento humano, à inteligência emocional e à alta performance. Então, além disso, eu atuo como terapeuta. Trabalho em consultório, tanto presencial na cidade de Planalto, quanto online. Então, eu trabalho terapia, né, tanto Theta Healing, que é uma técnica um pouco nova, mas também PNL e hipnose mais recentemente. Então, eu trabalho como terapeuta. Hoje tenho aproximadamente 40 mentorados, onde eu trabalho tanto atendimento, tanto mentoria individual quanto mentoria em grupo, buscando o quê? Trabalhar a inteligência emocional, desenvolvimento pessoal aplicado à alta performance, que é desenvolvimento profissional, né? E a prosperidade de certa forma, né? Porque todos nós queremos transformar, prosperar, né? Então, trabalhar esse eu pessoal, fazer a base, a sustentação, para que aí a gente possa se desenvolver bem profissionalmente, buscar novas possibilidades profissionais e também prosperar ali, não é? Você trabalhou na área docente e também como professora de física. É isso mesmo? Isso aí. Física, matemática. E formação de professores, né? E assim, então você já tem uma vasta experiência, como você falou antes, na área de formação, porque você ajudou a formar as pessoas que foram seus alunos e tal, naquele determinado segmento. E agora você está... vamos pensar assim, você está trabalhando com mentorados que realmente querem aquele conhecimento que você está fornecendo, né? Tem essa diferença, né? Da escola para... Com certeza, né? E ali no sentido, eu entendo, né, trazendo essa experiência docente, que quando eu proponho uma mentoria, quando eu proponho um evento, eu preciso pensar nas múltiplas inteligências, né? Então, eu preciso pensar de que forma que eu posso alcançar a maioria das pessoas. Aqui nós trazemos muitos dos conceitos da PNL também, que são as representações. Tem aquele que é visual, que é auditivo, que é sinestésico. Então, em todos os trabalhos que eu desenvolvo, eu trabalho isso. Como que eu posso se desenvolver e fazer com que essa pessoa aproveite da melhor forma. E trazendo para as mentorias é muito interessante, né? Porque ali nós temos pessoas que estão de fato comprometidas. E eu falo assim que, às vezes eu até brinco quando as pessoas, por exemplo, no evento, né? Vieram de Francisco Beltrão, Dionísio Cerqueira, Pato Branco, aqui da nossa região também, que tiveram vários desafios aí para conseguir estar no evento.
E eu falo assim que as pessoas certas chegam até mim, que são as pessoas comprometidas e dispostas realmente. Então, eu falo que é 50-50, né? Eu levo 50%, né? Até menos, porque no momento em que eu tenho outro 50% da pessoa que está do outro lado, não tem como o trabalho ele não ser transformador. Não tem como não haver evolução nesse sentido, né? A gente escuta muito falar de PNL hoje, né, Leide? E assim, a gente escuta bastante, mas não tem um conhecimento vasto. Aí quando você vem com um PNL e hipnose, assusta mais, né? Hipnose é hipnose mesmo ou é uma forma de se falar sobre o assunto só? Isso, muito bem pensado, muito bem perguntado, porque era inclusive antes de eu conhecer, era um preconceito que eu tinha. Eu pensava, nós vamos ir para outro mundo, né? Até as pessoas que chegam até mim na terapia, elas gostam de saber sobre, né? PNL trabalha muito a questão da mente, né? Até no curso que eu estava, esse final de semana passada, um dos nossos mentores falou assim, é entender de forma racional a situação. Porque muitas vezes as ações que nós temos, os nossos comportamentos são por quê? Porque nós deixamos o nosso total emocional falar pela gente, né? Então, no momento em que eu tenho esse nível de consciência, eu consigo observar, eu consigo ter uma compreensão. Hipnose, né? Falando de atendimentos de hipnose, a todo momento você está consciente. Você não perde a consciência, mas você consegue se conectar muito melhor ao momento que se dispõe ali, né? Então, é claro que é feito toda uma técnica de respiração, de concentração. Então, se eu pudesse definir hipnose em algum termo, eu falaria foco total. Nós estamos com foco total no presente e na situação que precisa ser trabalhado. Então, uma pessoa vai lá com hipnose para trabalhar uma fobia, para trabalhar um sabotador, medo, ansiedade. Nós vamos ter foco total naquilo e ao ter foco total naquilo, nós conseguimos aí acessar muitas das informações que muitas vezes, sem a hipnose, nós não conseguimos alcançar. Por distração. Exatamente. Então, a partir da hipnose, nós conseguimos trabalhar isso de fato. Não é só identificar onde está o problema, é já ressignificar isso. Então, a palavra também ressignificar, ela é muito, muito citada na hipnose. E aí o mentorado sai dali aprendendo a fazer essa concentração, esse foco, assim, depois em casa, a hora que ele precisar, ou não? Ou é só ali você ajudando? Tá. Também. Então, são duas coisas um pouquinho diferentes. No atendimento terapêutico, a pessoa que me procurar e me falar assim, Leide, eu tenho determinado problema, qual técnica que você me sugere? Vamos trabalhar com hipnose? Aí sim, então nós vamos fazer a sessão específica de hipnose. Na mentoria, não necessariamente nós vamos aplicar hipnose. Depende do caso, né? Então, na mentoria em grupo, nós vamos ter uma sessão individual, mas às vezes não é necessário, não precisa, né? Às vezes é mais uma questão profissional, é uma questão de estratégia mesmo, né? Eu trago isso das exatas, né? Eu falo assim que eu gosto muito das terapias, de tudo, mas eu gosto de metas, né? Então, dependendo do caso, né? Inclusive, eu tenho um outro projeto, já que você falou isso, aproximadamente em março, abril, de eu lançar e ofertar um curso de PNL aplicado ao dia a dia. Aí sim, nós vamos ter um dia todo onde eu vou ensinar técnicas onde as pessoas podem aplicar PNL desde a sua casa, quanto o seu trabalho, o seu desenvolvimento, que daí nós focamos mais nisso, né? Porque são vários comandos, vários pontos que pode ser passado sim, né? Eu vejo o seguinte, falando das pessoas em si, né? Da área profissional, por exemplo, hoje as pessoas são contratadas pela qualificação técnica, são mandadas embora pelo comportamental, totalmente ligado à parte de emoções e tal. Você diria que quanto por cento hoje o ser humano tem na área da razão e quantos por cento da emoção? Adoro. Então, assim, quando nós estudamos a parte da inteligência emocional, aqui eu já trago um dado real para vocês. Nós temos a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente, o inconsciente. Aproximadamente 95% da nossa mente, de tudo que nós fazemos, vem da nossa mente subconsciente, inconsciente. É aquilo que eu faço muitas vezes
sem nem raciocinar. Então, respondendo a tua pergunta, aproximadamente 90% a 95%. Então, assim, e o que nós fizemos no momento da terapia, das mentorias, dos eventos, em todo esse trabalho que eu desenvolvo? É olhar para esse subconsciente e pensar, tá, o que eu fui programada até hoje? Como que eu posso mudar isso? Porque tudo pode ser trabalhado, né? Não é aquela história assim, eu nasci, cresci assim, eu vou crescer assim, vou morrer assim. Não. Tudo pode ser trabalhado, mas com nível de consciência. Então, se eu sou explosivo no meu trabalho, se eu não consigo me organizar, se eu não consigo trabalhar em equipe, se eu não consigo liderar, né? Se eu sou muito instável com as minhas emoções, isso acaba refletindo, beleza, essa é a situação. Então, vamos identificar isso. A partir desse momento, aí nós conseguimos trabalhar o inconsciente, que é duas formas nós conseguimos trabalhar, que é forte impacto emocional, tanto através da terapia, quanto em dinâmicas que nós trabalhamos, quanto repetição. Então, nós mesmos podemos ser os nossos programadores, né? Tem até uma experiência lá, um estudo que cada hábito, ele demora aproximadamente 21 dias para ser estabelecido. Então, existe uma técnica da PNL no dia a dia que nós conseguimos buscar trabalhar essa reprogramação. Com 21 dias, nos mesmos horários, a gente consegue fazer isso. Na PNL, por exemplo, você trabalha também o rapport? Sim. Isso é muito interessante. Eu gostaria que você falasse um pouco, porque a maioria das pessoas não sabe o que é isso. Exatamente. Aqui traz muito essa questão o rapport, da questão do foco total também, né? Primeiro, então, quando eu vou trabalhar a questão tanto da PNL quanto da hipnose, né? Porque se intercruzam muito, né? Nós buscamos entender o quanto essa pessoa está conectada ali. Através do rapport, então, eu vou entender os comandos, né? Isso a gente aplica tanto na parte pessoal quanto parte de vendas. Vendas é fantástico. É fantástico. Porque você sabe, você consegue entender exatamente como que tu pode vender para essa pessoa. Você que é da área comercial, pesquise mais sobre rapport. Ou chame a Lady. Chama aí que vamos trabalhar. Então, tanto da parte, nós conseguimos trabalhar, por exemplo, assim, como que essa pessoa está conectada com o que eu estou falando. Né? Existe aí várias técnicas que você consegue ver. Você aplica comandos, eu vou fazer aqui no cabelo, eu vou fazer algum comando aqui, vou pegar a caneca aqui. Eu vou conseguindo ver, os advogados trabalham muito isso, os próprios palestrantes, né? Quando eles estão lá na frente para ver se o pessoal está conectado. E a partir do momento que eles estão conectados, você também consegue já perceber se a pessoa é mais visual, sinestésica ou auditiva. Dependendo da expressão dela. É possível a pessoa ser igualmente os três ou não? E você está falando com uma pessoa que é aproximadamente... Eu tenho 99% de certeza que eu sou assim. Sim, é possível. Sabe? Porque eu me incomodo que algumas coisas assim que eu vejo que tudo. me incomoda. Quase tudo incomoda. Assim, auditivo então nem se fala, né? Porque eu sou da área de produção e tal. E também a questão do... Aqui, né? Não pode ser. Sim, e tem testes, né? O que acontece? No momento que eu identifico qual que são as minhas formas, então, por exemplo, você, né? Você fala, aparentemente, a pessoa que tem esses percentuais mais equilibrados, ela tem uma espécie de vantagem. Porque ela consegue, se dedicando e focando, vai conseguir se desenvolver e vai conseguir aprender nas mais formas de representação. Agora, isso também pode ser mudado. Então, por exemplo, assim, em determinado ponto da tua vida, você percebe que para o que você precisa, o teu objetivo no momento, você precisa ser mais auditivo, por exemplo. Né? Então, vamos desenvolver mais isso. É possível desenvolver. A mesma coisa de uma pessoa que faz um teste e ela, por exemplo, tem um nível de visual muito elevado. Mas ela precisa também ser auditiva, ela precisa também ser sinestésica para o objetivo. Né? Então, tudo é estratégico. Eu falo assim, tem até um modelo lá que é o cérebro e o coração, né? O meu lema é inteligência emocional aplicada à estratégia. Porque no momento que você identifica isso, você consegue pensar, tá ok, que bom que sou das três, mas hoje eu precisaria ter uma mais desenvolvida? Então, vamos potencializar isso. Fantástico. Essa questão da hipnose, você acha assim que existe a possibilidade de fazer um exercício aqui, hipnotizar o Fábio?
Nem a pau. Ô, Fábio. Olha, Eu sou muito resistente a essas coisas, você sabe? A minha idade não me permite isso. Assim, ele não quer, né? Ele não quer mas pra assim, ele, né? é só pra não Primeiros assustar o mais pessoal, velhos. né? Então vamos. Quem não está presente, né? Vamos fazer com a Vanessa. Aí seria bom, né? Existem, assim, exercícios bem iniciais, né? Que a gente nem... Tipo assim, a gente só faz, por exemplo, no curso que eu fiz, né? Pra ver se a pessoa liga os dedos, fica com as mãos fixas. Tinha um exercício lá, que era um exercício inicial, que a gente fechava os olhos e fazia todo uma narração, né? E a pessoa se movimentava o corpo como se estivesse dentro de um barco. Então, assim, isso é o primeiro exercício que nós fizemos para ver se a pessoa está conectada. Com a hipnose, que a gente consegue fazer, porque também não adianta, né? Tipo, a pessoa chegar, me mandaram aqui, eu preciso fazer. Não. E você consegue identificar se realmente a pessoa, não, tô me fazendo, ou realmente você tá no foco, tá concentrado? Sim, esse exercício inicial, né? Tem um exercício que nós fizemos lá, o do dedo, que é o mais simples, né? Que nós fizemos assim, daí a gente liga aqui, daí tem toda uma história que nós contamos com a pessoa concentrada. Tem o que nós fizemos com as mãos, assim, no momento que eu paro de falar, a pessoa sente que as mãos estão coladas. Ela não consegue descolar. Mas é todo técnica. Não, mas isso é questão de segundos, né? É tudo técnica, legal, né? Mas assim, legal. Pra deixar bem claro, assim, sabe? Até antes de eu conhecer a hipnose, eu pensava, né? As pessoas não vão estar conscientes. Então, tudo que se faz na hipnose, a pessoa está consciente. O que acontece? Eu que já trabalho com outras técnicas, né? Inclusive com próprias técnicas do Theta Healing que eu trabalho, eu já aplicava muitas técnicas da PNL e da hipnose também dentro do Theta, né? Mas o PNL e a hipnose aprofunda mais. Mas na própria terapia que eu já fazia, ontem eu recebi um depoimento de uma moça que parou de roer unha. Não tá mais roendo unha. Eu ia perguntar se pode ajudar na questão da unha, se pode ajudar na dor de cabeça, por exemplo. Muito. Eu sou exemplo disso. Eu era uma pessoa que antes de fazer todo esse processo, eu tinha aquela enxaqueca que vinha com aura. Então, eu embaçava a visão e eu ficava, assim, muito ruim, porque além da enxaqueca vinha aura. E hoje eu já reduzi, assim, para não falar 100%, né? Mas 99%. Eu não tenho mais enxaqueca. E como que a Leide começou esse estudo sobre isso aí? Onde é que virou a chave do negócio? Aonde que virou a chave? A Leide começou olhando para ela. Né? Eu falo assim que eu sempre fui uma pessoa que cuidava muito dos outros. Eu sempre gostei de aprender. Isso é algo assim que eu acho que é natural meu. E eu sempre levava os outros a fazer terapia e para mim estava tudo certo. Em um determinado momento da minha vida eu me senti frágil. Eu me senti num momento em que eu não estava legal. Tanto pessoal, profissional nem tanto, mas assim, pessoal eu estava muito fragilizada. Aí ali que eu pensei, não, tá na hora de eu olhar para mim. E daí eu comecei, aí eu ser a paciente, no momento que eu fui paciente, eu comecei a gostar tanto daquilo que eu fazia terapia, as representações, né? Tá explicado talvez por que eu sou as três coisas também. Eu fazia terapia, eu lia livro e assistia filme. Tipo assim, eu mergulhei de cabeça. Aí eu fui fazer um curso profissional de terapeuta, né? Mas a princípio não para trabalhar. A princípio porque eu me identifiquei pra muito. Se resolver. Exatamente, porque eu me identifiquei muito e comecei a ver resultado em mim. E daí comecei a fazer pra mim. Aí comecei a ir nos eventos também, nas imersões, comecei a levar pessoas. Porque é incrível, o que a gente gosta, a gente quer compartilhar com os outros. Comecei a ver mudança nas pessoas também, na minha própria família. Né? Inclusive o meu irmão, que nunca tinha ido no evento, palestrou no meu evento esse final de semana. Então assim, eu comecei a ver mudança, não só em mim, nas outras pessoas. Aí ali, passado um tempo, porque daí existe toda essa questão das crenças, eu preciso fazer o que eu fazia a vida toda, eu não posso mudar. Aí foi todo nesse processo de autoconhecimento que daí eu comecei a atender como terapeuta. E no momento que eu atendi como terapeuta e que as pessoas já lá no momento me relatavam coisas assim incríveis quanto pós, eu comecei a pensar, não, isso tem que começar a criar uma dimensão maior. Daí que foi a ideia de eu fazer o evento e hoje as mentorias para estar levando isso para mais pessoas, porque para mim fez muito sentido. Eu falo assim que eu entendi que eu posso o que eu quiser, né? E
E o que vai acontecer? Qual os planos da Leide para esse ano que nós vamos entrar em 2023? E onde é que a Leide vai estar daqui 5 anos? É grande, né? Eu sou muito sonhadora e eu acredito que é uma característica bem sonhar, forte né? em mim, exatamente. Então, a Leide hoje, né? Eu já abri uma empresa de formações e treinamentos, né? Então, todo o evento, toda a mentoria, ela está embasada nisso. Já tendo como terapeuta, como eu falei, tem uma turma de 40 mentorados, por enquanto. Isso que eu não lancei no digital. Os 40 mentorados que eu tenho são mentorados que conheceram o meu trabalho por meio do evento. Além disso, para esse ano, né? Eu tenho projeto já em janeiro de trabalhar com workshops empresariais, principalmente de início de ano. Então, eu quero ir para o ramo empresarial também, trabalhando essa parte. Tá, começamos o ano, vamos começar de qualquer jeito? Não. Né? Vamos trabalhar, vamos alinhar expectativas, vamos trabalhar em inteligência emocional, trabalho em equipe, liderança, foco, alta performance. Então, é um leque, né? Então, trabalhar tanto a parte de terapia, cada vez se aprofundando mais na hipnose e na PNL, que é algo que me chama muito a atenção, tanto presencial quanto online, no meio corporativo. A origem do ano que vem, vocês podem ter certeza que vai ser algo surreal. Né? Vai ser um pouco antes, nós vamos pensar ali em setembro, outubro. E eu quero estar aí, além disso, fazendo cursos, tanto em março temos cursos, e nos grandes palcos aí do Brasil e do mundo. Né? E eu garanto que final do ano que vem eu já vou estar num grande palco palestrando. E essa é uma manifestação num grande palco de mais de 1.000 pessoas. Objetivo. Então, assim, com certeza. Brasil. Exatamente. Então, assim, como que se chega aí? Conhecimento e pessoas. Então, quem está me ouvindo, como que eu posso mudar? Como que eu posso sair da estagnação? Conhecimento e pessoas. Tudo que ainda nós não temos é pelo conhecimento que nós não buscamos e por pessoas que nós não nos conectamos. Eu falo que tudo não é segunda intenção, mas tudo tem que ser intencional. Você vai fazer uma mentoria porque você precisa ser intencional. Por que eu vou fazer essa mentoria? Eu vou para um evento, eu preciso ser intencional. Por que eu estou indo para esse evento? Por que eu estou me conectando a essa pessoa? 2 mentoras minhas estavam no meu evento palestrando. Né? Então, assim, mentoras que estão nos grandes palcos, que estão no Brasil e no mundo. Então, é tudo isso. Então, por que beleza, Leide, você conseguiu? Não, todo mundo pode conseguir. Todo mundo pode conseguir ser o que quiser e prosperar e alcançar níveis que não imagina. Porque se você me pedisse há 1 ano atrás, se eu estaria aqui sentada fazendo tudo que eu estou fazendo hoje, eu falaria não. Não é possível, porque eu sou muito pequena para isso. As pessoas que estão lá nos palcos, que estão fazendo isso, é porque elas têm aí coisas diferentes do que eu. Tá. Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Você, até então, uma professora, vamos dizer assim, muito bem estabilizada. Agora, almeja um outro caminho, vamos dizer assim, com 0 estabilidade. Sim. De certa forma. E aí, o que você tem para dizer para quem está nos assistindo, que é aquela pessoa assim totalmente ligada à estabilidade, que prefere ganhar pouquinho, mas o negócio ser estável? Pois bem, é que até um dos meus mentores falam assim que atrás dos nossos maiores medos estão as nossas maiores realizações. Para que eu falasse isso com segurança, eu precisei trabalhar muito em mim. Não foi algo natural. Eu ia para eventos com medo. Eu me lembro que em maio eu fui para uma imersão de 6 dias em Foz do Iguaçu. E foi imersão mesmo. Tinha noites que nós dormíamos 3 horas. Nossa. Era uma imersão focada na parte empresarial e inteligência emocional. Eu fui para essa imersão ruim. Por quê? Porque eu sabia que naquela imersão eu ia estudar, eu ia aprender, eu ia me sentir forçada a ir. Porque eu não estava fazendo essa imersão para ficar no estável. Então, assim, precisa trabalhar isso. Tem desejo, tem sonho, mas ao mesmo tempo tem medo, vamos trabalhar. Precisa ser trabalhado. Tem que estar aberto a essas mudanças que vão, com certeza, quebrar algumas crenças. Muito, né? Crenças limitantes. Então, eu mesma fiz testes em mim.
Porque uma das técnicas que eu trabalho, nós conseguimos nós mesmos fazer testes corporais sobre crenças. Eu tinha uma crença muito forte em relação à escassez, à sobrevivência, a salário, né? Eu venho de uma família de pequenos agricultores, que eu até contei na minha palestra, no meu evento, que plantavam fumo. E num dia que descobriram que se fosse tirar leite ia dar por mês, ia ser melhor, a lei de criança entendeu o quê? O mês, o salário, é o sucesso. Porque os meus pais conseguiram uma certa estabilidade no momento que começavam a tirar leite, tinham por mês. Então, para mim quebrar isso, foi uma ruptura muito grande. Mas é possível. Hoje, se eu tenho medo, nem um pouco. Tá. E Leide, por que se chama, por exemplo, se chama não, por que a mentoria, a imersão em si, ela é tão concentrada? Não na questão de tempo. A imersão? A imersão, mas, por exemplo, assim, você fez o evento ali num sábado, foi o sábado a tarde inteira, até umas horas da noite, e o domingo o dia inteiro, né? Sim. Não poderia ser 3 vezes por semana à noite, 4 vezes durante a semana? Tem alguma coisa, porque eu acredito que seja uma grande concentração do emocional ali, né, envolvido. Anteriormente eu falei sobre o forte impacto emocional, né? Então, as pessoas aprendem ou por repetição ou forte impacto emocional. O evento, a imersão, sim, ela é uma descarga grande, mas que é muito importante. Foram nos eventos e nas imersões que eu mais me desenvolvi, além das mentorias. Então, por que do evento? Principalmente pelo período de ano que nós estávamos agora, eu senti muita necessidade, final de ano. Porque não adianta, não que não adianta, vocês já devem ter participado de inúmeras palestras na vida. Quando você vai numa palestra de forma isolada, você vê ferramentas, vê conteúdo que na hora você acha sensacional. Mas você vai para casa, você não sabe por onde começar. Por quê? Porque falta a base muitas vezes. Então eu podia ter feito um evento de uma noite, mas ia faltar a base. Então o evento ele trouxe essa configuração. Nós trabalhamos pessoal, quem estava lá vai concordar comigo. Nós trabalhamos pessoal, crenças, sabotadores, medos, memórias, profissional. Então agora que eu superei todo o meu pessoal, eu entendi que eu posso o que eu quiser. Então profissional e dinheiro. Então eu acredito realmente que essa é a modalidade que mais nós temos resultados, que é a imersão concentrada. E agora foi 14 horas. Na pós-avaliação evento que eu fiz, as pessoas pediram já mais. Então, no próximo não teremos mais só 1 dia e meio. No mínimo, nós teremos 2 dias inteiros. Maravilha. Então, além do evento, aí o que acontece? Aí eu venho com a mentoria. Por quê? Porque essa pessoa já passou pelo evento. Então, se eu tivesse uma escadinha de níveis de consciência, as pessoas que foram no evento, elas já estão ali num degrau mais elevado. Agora, elas estão prontas para que eu pegue na mão dela e a gente faça um desenvolvimento de 6 meses. Que a mentoria é 6 meses. O engraçado é que, assim, é esse tempo todo, mas se você perguntar, Christopher, para quem estava lá, eles não ficaram cansados. Não. Isso aí. Eles aprendem sem saber verdade. que estão aprendendo. Por exemplo, eu tinha música, tinha um dançarino, nós tínhamos dinâmicas. Então, ao mesmo tempo que o pessoal estava ali levando chapuletada, que a gente fala, estava dançando, estava aprendendo. Então, acaba sendo muito mais. E por que origens? Origem? Origem vem um nome muito forte. Primeiro, o sol. Né? Eu tive uma visualização muito importante do sol. O sol é a fonte de vida. Né? Fonte de vida e transformação. Porque através do sol, tudo que nós temos aqui na nossa terra tem vida. Então, origem vem do nome, vem o sol. O sol, para mim, e origem são 2 nomes. E origem surgiu assim. Sabe aquele insight que você não sabe nem de onde está vindo? Veio o nome origem porque eu buscava algo que remetia a isso. E o Sol, eu até fiz um vídeo introdutório no meu evento, ele é um astro, o astro rei, que ele acontece da onde? De um forte colapso, de fusão nuclear. É uma explosão. É uma explosão que gera toda essa energia que nós temos hoje. E ao mesmo tempo eu trouxe isso para a nossa vida. Nós também, através de uma linha linear, nós evoluímos muito menos do que no momento em que nós temos crises, quedas, fragilidades, porque são nessas quedas, nessas fragilidades que a gente desenvolve, se quisermos, todo esse potencial que a gente tem para ser sol.
Então, origem está relacionado ao Sol e ter vida e transformação. E E- que é a origem de todo esse movimento que nós estamos fazendo aqui também. Deu bem certo o nome, né? Aham. Deu Bem bem com a história. certo. Eu vi que você preparou muito bem o ambiente, o clima, Aham. tudo lá ficou muito legal. Sim, para impactar mesmo, né? É. Você, assim, só para o pessoal saber, pessoal que está nos acompanhando, fala um pouquinho das pessoas que passaram lá, dos palestrantes. Perfeito. Então, nós tivemos 10 palestrantes, né? Palestrantes que vieram. Então, vamos começar, né, do começo. A pessoa que me formou em terapeuta veio de Curitiba, Perla. Falou mais dessa parte sistêmica, né? De família, de pessoal. Então, nós tivemos a Perla, tivemos o Luiz Guilherme de Ampere, que ele é sócio proprietário de muitas empresas ali de Ampere. Então, ele tem muito essa experiência relacionada à empresarial e a finanças. Inclusive, ele lançou o livro dele no evento, né? O Novo Rico. Nós temos o Lucas Soares, que inclusive passou por aqui. Ele Sim. trabalha no mercado digital, lançamentos, né? Lucas Parceiro. Exatamente. Então, ele trouxe muito essa questão da prosperidade, de como ele também não começou de alto nível, ele também começou do zero, ele também foi operário, funcionário, e as chaves que ele teve. Aí nós tivemos também o Lucas Silvio, que ele é proprietário de uma grande empresa de cursos na área de socorrista. Então ele trouxe muito essa questão de oportunidades, de possibilidades. Ó, eu vou ficar falando bastante, porque teve bastante palestrante. Pode falar. Tivemos a Isa, que ela veio de Foz do Iguaçu, que ela trabalha o corpo integral. Então a relação entre o emocional, o físico e o espiritual. Então ela trouxe bastante essa questão da saúde. No domingo nós tivemos a Priscila Carrilho, que ela trabalha com investimentos e finanças, que veio de Chapecó. Nós tivemos também a Kelly Cris, que ela trabalha no mercado digital, de influencer em Cascavel. Então ela tem muitos mentorados, inclusive eu já fui mentorado dela. Mas aqui ela trouxe sobre talento, sobre potencial. Ela é uma pessoa que tem uma história. Ela foi bicampeã em fisiculturismo, ela foi Miss Paraná. Ela já passou por muitos estágios na vida em que ela precisou ter alta performance. E hoje ela trabalha na parte do mercado digital, de influência, de vendas. Então ela trouxe um pouco disso. O que nós precisamos fazer para ter alta performance? Tivemos a Suelen Varmlin, de Francisco Beltrão, Salto do Lontra, ali da região, que trouxe sobre essa parte de empreender, das chaves que ela teve que ter para estar no topo, né? Nós sabemos que ela aí não está mais só no Brasil, mas em muitos países. Inclusive ela é minha mentora. E nós tivemos o Regis de Medianeira, que é meu irmão, né? Ele trouxe mais essa questão para fechar com chave de ouro. Depois da Suelen, antes de eu mesma fechar, ele trouxe essa questão da família, do pessoal e do tempo, né? Porque atrelado a todo esse foguete, né, que não tem ré, esse desenvolvimento profissional, nós também não podemos esquecer que nós temos uma base. E ele trouxe isso, e ali a gente fechou com chave de ouro, com música ao vivo, com um brinde com champanhe, com taça personalizada. Então, assim, foi um espetáculo, assim, sabe? As pessoas, o retorno das pessoas, assim, está sendo surreal, né? E é ali que tu vê que funciona, né? E que, de fato... Incrível, incrível. Porque não foi, Fábio? Eu estava trabalhando, não podia ir mesmo. Nós tínhamos um evento da Gregorini, né? Ah, é verdade, 50 anos. Só 50. Olha que legal. Só 50 anos. Mas o próximo está aí, né? Então próximo, vamos lá. Mas eu vi que teve Quem sabe, um pessoal lá. quem sabe podemos fazer um online, né? Com aqui, certeza. Temos muito a Mas fazer. assim, muitas pessoas lá do nosso network foi lá da empresa e tal. E a gente só ouviu falar bem. Que gostaram muito. Ai, fico feliz. Nossa, só pela quantia que publicaram e tal. E dá pra assim, ver que eles ficaram foi muito assim, felizes. um movimento, os feedbacks que eu estou recebendo, né, tanto no Instagram, WhatsApp, assim, tá sendo muito mais do que eu esperava. Eu né? falei Então, pro Lucas que os mentores do Brasil todo, assim como você, os pequenos, grandes e tal, eles são muito importantes para o desenvolvimento dos seres humanos, e isso vai impactar na educação. com certeza. Totalmente. Com certeza. A gente vai perceber lá na frente nos números da educação do nosso país. Sim, porque inclusive assim, no momento em que você trabalha isso, né? Eu até estava comentando no início com vocês, né? Eu vim do meio acadêmico, né? Eu fui aquela pessoa que sentava
na mesa e queria a todo modo estudar, vim de física, né? E muitas vezes não tinha os resultados, né? Graças assim, a Deus tive tudo que eu planejei, eu consegui, né? Tanto eu estudei aqui do lado, na UFES, fui a primeira turma a se formar. Então, assim, mas ao mesmo tempo, se naquela época eu tivesse todas as ferramentas que eu tenho hoje, com certeza o processo ele tinha sido muito mais leve e assertivo também, né? Então, para tudo, né? Inteligência emocional, estar em constante movimento, tô participando de mentorias, de evento, independente do que... Leide, não vou ir fazer isso porque não quero ser terapeuta. Não precisa ser. Você pode ser vendedor, você pode trabalhar na educação, você pode trabalhar no comércio, como colaborador numa empresa, fazendo com que contribuindo para o desenvolvimento dessa empresa também, porque a gente sabe que tem muitas empresas que querem que os colaboradores cresçam também, né? Então, independente da área que você fizer, é essencial, indispensável. A Leide, como estudante, podemos dizer assim que ela era uma CDF, muito estudante, assim, ou era bagunceira ou era normal? Eu tive as minhas fases, né? Na parte da adolescência era mais conversadeira, né? Mas depois... Então, eu pergunto porque eu descobri uma coisa sobre mim que eu demorei muito. Eu achava que eu não gostava de estudar. Aí depois eu descobri que eu não gostava de estudar o que ensinavam lá. Existe assim um público bem grande disso, né? Principalmente nas minhas áreas, né? Na área de exatas. Então, assim, na área de na área de exatas, assim, a gente chega e vê assim existe uma cultura instalada já, né? Quando você chega, eu sou professora de matemática, professora de física, né? Então eles já, me formei em física, nossa, você é fora, você é um crânio. Não, mas né? Eu vejo também o seguinte, que o sistema de educação, ele é construído para um público. Mas pensa comigo, tem aquele público que não quer ficar 5 anos na faculdade para ganhar dinheiro, né? E talvez vai ficar os 5 anos e não vai ganhar dinheiro. Esse é o pior. Então, assim, existe também outras pessoas, eu mesmo, por exemplo, fui fazer faculdade muitos anos depois, né? Estou me formando agora, na verdade, ano que vem eu me formo. Então, assim, E eu vejo que essas pessoas, por exemplo, eu mesmo, né? Se na minha época tivesse mais disso, né? Mais mentores, já fosse, ia ter me ajudado a me encontrar melhor o que fazer e tal, como fazer, poderia ter auxiliado muito nessa parte. Mas tinha, né? Já tinha. Só que a gente não conhecia. Não tinha acesso, né? Na verdade, sim. Porque isso vem de 1900 alguma coisa lá, isso. Né? Bem cedinho. O que acontece é que era muito elitizado. Da mesma forma que a educação, por muito tempo, foi muito elitizada. Nós não tínhamos universidade próxima da nossa região. Isso também era muito elitizado, né? E é inclusive, né? Porque muitas vezes, quando eu fui fazer o evento mais próximo que nós temos nessa modalidade aqui é em Cascavel. Com essa carga horária. Não existe. Não existia. Né? Muitas pessoas falam, nossa, mas tu vai fazer aqui em Planalto? Sim. Porque eu acredito que a nossa região merece. Então, da mesma forma que os mentores, tudo isso, existia, mas era mais nos grandes centros, né? E agora sim a gente está tendo oportunidade de... E se você parar para pensar na questão da educação, vamos pensar o seguinte, tá? Imaginar o seguinte. Dependendo do curso que você fizer e a região que você está, ou você empreende ou você vai embora. Sim. Né? Então, assim, tem essa questão também. Então, acaba, mesmo que a pessoa, eu vou ter uma profissão e tal, acaba, se forma totalmente, acaba voltando pro empreendedorismo. Que é cultural isso aí, né? Isso. Não tem como ser, assim, diferente, porque você tem que ir para aula, você tem que estudar. E aí você vai estudando até você conseguir um emprego para se manter, para depois tentar fazer alguma coisa diferente. Mas a gente tem um amigo nosso, né, o Sam, né, que o Sam teve em Planalto numa época e ele disse o seguinte para a gente, numa palestra. Ele falou que a grande valorização do PNL se dá por respostas mais rápidas ou imediatas. Então, assim, um psicólogo, por exemplo, né?
Você vai num psicólogo há quantos anos para resolver um problema, né? E às vezes ali em 2, 3 sessões resolve. Exato. Isso fez assim com que cresceu muito, assim, dissipou muito o PNL no mundo, você acha? Com certeza. A PNL e as terapias, né? A PNL e hipnose, sim, muito, né? A PNL, por exemplo, a questão de fobias, de traumas, de crenças, né? Muitas pessoas trabalham e não conseguem se sentir merecedoras do que conquistam, e tem pessoas que não conseguem conquistar. Então, sim, na PNL, na hipnose ou nas outras, qualquer não, né? Eu falo assim que você tem que ter responsabilidade do que tu tá fazendo também como terapeuta. Mas nas terapias, nós buscamos aí o resultado. Eu falo que hoje eu não quero paciente dependente de mim. O meu objetivo é fazer com que pacientes não sejam dependentes de mim. Tanto que eu nem falo paciente, né? Eu falo cliente ou mentorado. Antes mesmo eu já falava mentorado. Como são pacientes? Não estão ali porque estão doentes. Não. Eles estão passando por um momento e a gente vai resolver. Então, sim, né? O PNL, ele trabalha de uma forma muito mais rápida. Nós temos uma resposta mais rápida, porque é tomada de consciência. Não adianta a pessoa tomar um medicamento para qualquer mal que ela tem, tanto emocional, principalmente emocional, se ela não trabalha primeiro dentro, tomada de consciência. Porque no momento em que essa pessoa toma esse medicamento, ela não está trabalhando tomada de consciência. Então, nós não temos resultado. Se você conversar com pessoas que só tomam medicamento, ela pode até ter um resultado a curto prazo ali, mas vai chegar um momento que isso se ela parar, vai voltar. Então, nós temos um resultado muito mais rápido e muito mais assertivo. E falando de educação, eu falo bastante, tá? Vocês têm que me cortar. Devem ter percebido. Qual que é a sacada? É visualizar o movimento. O que nós pensamos sobre prosperidade, sobre educação, sobre conhecimento, não é o mesmo que nós pensávamos há 10 anos atrás. Então, é entender o que o momento ele exige. Então, a academia, a escola, ela forma pessoas, eu sou fruto dela, né? Eu não posso falar, assim, cresci muito ali dentro, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se bitolar, se fechar nessa caixa e achar que é só isso que vai trazer resultado. Porque se a gente eu só vou deixar uma isca, eu nem vou entrar muito nisso, mas assim, analisem os perfis das pessoas mais bem-sucedidas atualmente. O que elas estão fazendo? Qual é o padrão de crenças que ela tem? Eu falo assim, observa, essas pessoas, elas estão buscando inteligência emocional, PNL. Se você for ver, os maiores gestores, eles já fizeram PNL. Eles não atuam como terapeuta, porque não é o objetivo deles. Mas eles fizeram PNL. E na parte terapêutica, assim, surreal. Né? Eu mesma, assim, nos meus atendimentos, inclusive teve 2 clientes minhas que estavam se atendendo de 15 dias a 1 mês, né? No evento eu fui lá e peguei na mão e falei para elas assim, chegou o momento de você ser mentorada. Você não precisa mais ser paciente. Você pode mudar de nível. Então é isso que a gente precisa fazer com as pessoas. A gente precisa fazer as pessoas que se tornem independentes. Quando você fala, né? Não é só resolver o problema delas, é ajudar. Isso. É fazer com que, além de resolver o problema, elas vejam que elas podem criar outras soluções, né? Prosperar e ter aí, se desenvolverem profissionalmente também, que é muito bom, né? E todo esse conhecimento que você adquiriu, né? Quando você deu essa virada de chave, começou a estudar e tal, te ajudou na sala de aula também? Com certeza. O que mudou? Como é que foi? O calcule agora não dá para dar uma palmadinha, não dá para pegar a régua, não dá para jogar giz, nem apagador. Então, assim, o sistema de ensino, ele, de certa forma, nos limita um pouco. Tá? Então, ali eu já vou falar. A gente também não pode... Eu preciso ir com limite, né? Uhum. Eu não posso chegar lá e fazendo, né, PNL em todo mundo. Isso ali, né, não é o meu objetivo, né? Até porque, como eu mencionei para vocês, hoje eu escolhi levar transformação de outra forma, né? Eu estou na sala de aula por um período,
Mas eu escolhi estar nas palestras, nos treinamentos. Então, a partir desse momento, a partir da próxima semana, eu estou entregue totalmente a esse novo desafio. Né? Não é? E é desafio com solução já de imediato, né? Porque assim, a gente vê inúmeras possibilidades. Mas na sala de aula, principalmente no ensino superior. Eu vim de um sistema de ensino no ensino superior em que eu precisava ser máquina. Eu estava estudando física. E eu vou ensinar isso para os meus alunos do ensino superior? Não. Então, eu levo hoje o ensino, a física, a matemática, de uma forma com que eles percebam que isso é possível, que qualquer um deles que está lá pode aprender, e de uma forma com que eles tenham resultados mais efetivos. Não necessariamente decorando, cópia e cola, né? Como a maioria do sistema de ensino prega pra gente. Então... Ó, eu vou fazer um comentário. Não quero que você se chateie, porque não é sobre você, é sobre a matemática. Tem coisa que eu aprendi que eu nunca usei. Sim, muita coisa. Com certeza. E tem coisa fundamental na vida dos negócios que não ensina, mas é o sistema. Sim. Né? O sistema, e dependendo do meio que você está, né? Por exemplo, onde eu estou ainda por esse até final desse ano, né? Nós tínhamos matemática financeira tanto na graduação quanto no ensino técnico. E eu que trabalhava essas disciplinas. Então, é uma forma de você conseguir ter essa gestão, esse vislumbre, né? Por exemplo, quando eu dei matemática financeira para os meus alunos de matemática, de formação de professores, o que eu ensinava para eles? Quando eu dei tecnologias, porque eu também dei tecnologias. Gente, vamos empreender. Olha o conhecimento que vocês têm. Quem não quer ter aula de matemática? Quem não quer ter um curso online? Por exemplo, resolva seus problemas empresariais e de gestão do seu negócio em 5 aulas. Tu não vai comprar? Venha para super conhecimento. Isso. Vocês são exemplo disso, né? É isso aí. Vocês são exemplo disso. Se a gente for ver lá na bio do Instagram de vocês têm várias possibilidades de ensino, né? Tanto na parte de vestibular, que já é mais pontual, mas também por meio de outras modalidades, né? Então, falando sobre os jovens em si, como a gente está falando, alunos e tal. Você acha que o jovem de hoje, comparado a você, quando você era jovem, ele tá mais preocupado com o mercado de trabalho? Não. Pois é. Esse é um problema. Eu li essa semana, no começo da semana aí, que num livro, que a gente vai ter uma nova fase dos jovens, né? Em 2025 a 2030. Vai ser o do sem vontade. Porque nós já temos X, já temos Y, já temos Z, daí vai ter o do sem vontade. Não é que é sem vontade de fazer nada, mas é aquele procrastinador, colocado já, sabe, sem não querer ir atrás. E talvez eles culpam muito as redes disso, né? Porque dá muito comodismo. Sim, e a própria pandemia, né? Ela forçou isso, de certa forma. A pandemia nos trouxe pontos aí, por exemplo, de conhecimento virtual, que é muito positivo, mas também gerou aí o movimento dos jovens. Né? Porque assim, quem não for proativo, não vai aprender mais, né? Ou tanto mais. Porque vai mudar as aulas. As salas de aulas, a tendência já são híbridas, né? A tendência, eu acho que assim, não é mais voltar 100% no local. Será que por essa questão do jovem perceber assim que ele está em casa lá, na casa dele, tendo comida, tendo Netflix, Amazon Prime, essas coisas assim, e as coisas dando um certo lazer para ele, será que ele não está perdendo a ambição? Também. Né? E assim, que ele fica, com tão pouco eu já sou feliz, um exemplo, né? Eu penso assim que não dá para generalizar, né? Eu venho de uma instituição onde trabalho com ensino técnico, né? Então, se a gente for ver as turmas que estão entrando, é um pouco delicado, porque ainda é um período de adaptação e é bem nessa fase de transição da adolescência. Então, sim, essa turma que está entrando,
É surreal essa dificuldade, principalmente porque eles passaram de uma pandemia muito recentemente. E eles não estavam preparados para isso. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, eu já dava aula no presencial, aí eu comecei a trabalhar nessa instituição no meio remoto. Então eu ligava o computador no Meet e, tipo assim, se tinha dentro da turma toda que ligava a câmera, era muito. Então foi um exercício para mim, assim, uma pessoa que gosta de falar, que gosta de, né? Eu nunca gostei muito de trabalhar. Você fala que não gostava muito de estudar, né? Achava que não gostava. Eu nunca gostei muito de ficar trabalhando, tipo assim, eu, sabe? Eu sempre gostei de estar falando, de estar me conectando. Hoje eu faço muito essa parte de bastidor, de planejamento, de curso, de tudo, mas é para chegar na pessoa. Então, assim, eu ter esse contato com essas pessoas que não me davam retorno foi bem complicado. Então, assim, essa turma que está entrando, o adolescente, ele tá bem frágil nesse sentido. Ele ainda não sabe o porquê que ele está aqui. Mas aí eu já vejo essas turmas que estão saindo, por exemplo, nesse meio de transição para a universidade ou para empreender, eu já estou vendo um certo movimento positivo. Né? Então eu falo assim, hoje essa fase, inclusive, também é um projeto futuro, mas que calma, respira, porque senão eu já quero fazer milhões de coisas. É um público que é preciso olhar. E você não acha que esse aluno que está saindo hoje, por exemplo, e assim como antigamente, né? Não tão antigamente, nem na minha época talvez, mas um pouco depois, não sai muito cedo da escola, sem saber muito bem o que é da vida ainda? Sim, e não é de agora, eu falo por mim mesmo. Eu fiz 17 anos, 2 dias antes de me formar. Então, eu me formei no ensino médio com praticamente 16 anos. Então, sim, eu acredito que, por exemplo, os alunos que precisaria pelo menos sair com 18 anos, por nível de maturidade. Eu vejo, por exemplo, lá onde eu estava trabalhando, a maioria dos alunos, como eram 4 anos de ensino médio, a maioria dos alunos já saíam com 18 anos. Já tinham feito estágio, já tinham feito outras coisas. Então, sim, eu acredito que seria importante ter um amadurecimento maior. Por isso que eu acredito que a gente tem que tirar um pouco essa pressão instaurada, cultural, foi colocado, que o aluno ele precisa sair, ele já precisa saber tudo o que ele vai fazer o resto da vida. Então, eu ia falar justamente sobre isso, sabe? Porque quando eu encontro um jovem nessa idade, que fala assim, não comecei a fazer a faculdade porque vou pensar um pouco, vou trabalhar um pouco e tal, eu parabenizo, porque você vê, tem gente hoje muito mais velha que está procurando a lei de fazer uma mentoria e tal, para ver o que vai fazer da vida, se achar, se organizar. Sim. E tal. Como que a pessoa com 17, 18 anos vai decidir exatamente o que assim, ela falando quer? Nisso, eu falo assim, para os pais que estão me ouvindo e para os jovens também. Levam eles, não precisa ser meu, né? Não vou fazer só meu pitch aqui. Levam eles a fazer alguma coisa de inteligência emocional. Sim, participem de algum evento, façam alguma coisa nesse sentido, para que eles consigam ver um pouquinho mais as possibilidades que eles têm. Porque no momento que você começa, você sai da caixa um pouquinho, porque o que acontece? Eu mesma, né? No momento em que eu escolhi a formação que eu escolhi, não me arrependo, foi uma formação que me trouxe muito aprendizado. Mas naquele nível de consciência que eu tinha, com a realidade que eu tinha, aquilo seria o sucesso para mim naquele momento. Então, no momento em que você sai fora, você percebe, não estou falando que o que eu fiz não é sucesso. Não, de forma alguma. Hoje, assim, eu sou muito bem sucedida no que eu faço, né? Fiz UFES, fui para a Federal, hoje o meu doutorado é lá na Federal em Curitiba, então assim, eu já tive muito conhecimento e estou tendo. Mas o que acontece? No momento que você está numa realidade, você ainda é a mesma coisa que você estivesse atrás de uma mesa, você ainda não enxerga o que tem do outro lado. Então por isso que eu falo, saem, visualizem, comecem a observar todas as possibilidades que o mundo atual, que não era o de 10 anos atrás e nem é o que vai ser daqui 10 anos, mas que o mundo atual tem. Né? Hoje nós temos aí inúmeras possibilidades. E tô falando das pessoas, eu tenho mentorado de 18 e de 67 anos. Nossa!
Olha, Fábio, tua idade dá tempo ainda. Então, assim, uma turma mais velha. então, para você ver, assim, as pessoas estão entendendo que elas podem buscar, né? Que elas, independente do nível, do quanto elas conquistaram, elas podem buscar. Bom, eu vou deixar uma dica para quem é jovem, está nos assistindo e ainda está muito em dúvida, não sabe o que vai fazer. Eu vou deixar uma dica para assistir, para ouvir. É um podcast do Flávio Augusto, Procura Geração de Valor, onde ele fala o que ele faria se tivesse 18 anos. Ah, legal. Dá uma olhada lá naquele conteúdo, assim, que vai... às vezes vai virar uma chave em você que está E assim, nos ouvindo. buscar, né? Entender o que faz sentido, né? Hoje eu falo assim que uma das coisas que eu trabalho muito é a questão de propósito, né? Como que eu posso identificar esse propósito, como que eu posso prosperar com ele, né? Porque às vezes a sociedade, as crenças, todo esse sistema que nos limita, ele nos impõe que a gente precisa e deve fazer determinadas coisas. Esqueça de visualizar e de entender o que de fato eu gostaria de estar realizando e fazendo, né? E uma imersão assim, Leide, é aconselhável que vá a família? Tem imersão para a família, tem imersão só para o filho, só para o jovem? Tem diferenças de tipos de abordagem nessas imersões? Existem algumas diferenças, mas os mentorados é que mudam, né? Mas o que eu indico que vão todos. Inclusive, no Origem, nós tivemos muitos casais. Isso é fantástico. Porque no momento que o casal está ali, ele está aprendendo, ele vai voltar, ele vai aplicar junto. Porque o que acontece? Vai e volta para casa animado, falando, e o outro tipo fica olhando, né? E outro tá bom, então assim, eu super recomendo que vão pessoas da mesma família, mas existem algumas dinâmicas que é interessante, que muitas vezes a gente fala, né? Então agora você vai fazer uma dinâmica com uma pessoa que você não conhece. Mas isso é questão de você só sair do teu lugar e se movimentar, né? Não tem problema nenhum. Então, quanto mais pessoas do meio irem, melhor, né? Até uma das teorias que nós utilizamos nesse meio de comportamento, né? É que nós precisamos conhecimento, pessoas e ambiência. O que acontece no momento em que você aprende muitas coisas, mas você continua convivendo nos mesmos ambientes com pessoas que não têm o conhecimento que você tem? A tendência é que você se iguale com as pessoas que você está. Então, assim, eu acho que vocês nunca foram num ambiente que vocês começam a ouvir as pessoas falarem e vocês pensam, putz, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou te falar que eu fui uma vez e foi a família, foi eu, a Fofa e o Guilherme, né? Nós fizemos o Paulo Vieira em Curitiba. Nossa, uma fantástico. vez. Cara, mas assim, foi realmente assim um tiro no peito de cada um, sabe? Porque... E assim, a partir dali... O Guilherme também fez? Sim. Olha que legal. E a partir dali que a gente realmente mudou muita coisa, sabe? E eu acho que assim, é uma coisa que a gente precisaria fazer de novo. Com certeza. Tem que ter uma atualização. Constância. Uma constância. Eu falo assim, é como uma brasa, né? Uma brasa, ela precisa continuar para que ela não se apague. Eu, assim, nesse último ano, eu participei, eu até fiz uma lista lá. Eventos, imersões... do tipo Paulo Vieira, TES, 4 no último ano. E participei de 4 e dei mais treinamentos. É claro que o meu foco era cada vez, né, se aperfeiçoar mais, mas assim, pelo menos um cada ano. É o que me faça a tua receita, né? Pelo menos um cada ano. E é interessante de beber diferentes fontes, né? Eu não fui nos mesmos treinamentos. Eu não fui só ouvir as mesmas pessoas. Eu falo que é muito bom você fazer uma mentoria com uma pessoa, ir no evento de outra, assistir outra, porque você consegue começar a fazer a tua análise, com base no que você aprende, porque né? tem coisas que eles falam lá que assim não se encaixam em você, ou você não aproveita, mas eles já deixam muito claro que o que servir, aproveite. O que não servir, com certeza. Não precisa nem pensar. E talvez naquele momento não serve. Mas passa um tempo, acontece determinada situação, é incrível que parece que tá ali guardadinho. Daí você abre a portinha e vem. Né? Eu mesma, nos que eu fui, muitas vezes eu fui entender determinadas coisas no passar das semanas, dos meses, porque muitas pessoas elas pensam, quando elas vão... nesse meu nem tanto, porque era um dia e meio, né? Então, é tranquilo.
né? As pessoas ainda talvez não estavam habituadas, mas é tranquilo. Mas, por exemplo, num que eu fiz em Curitiba, que é mais ou menos do estilo do Paulo Vieira, eram 4 dias. Você sai desse treinamento, você volta para casa, parece que tu levou uma tunda, assim, sabe? No sentido de cansaço físico, né? Mas a ideia, muitas pessoas, né, elas ficam cansadas, tudo, aí elas voltam para casa, na semana elas pensam assim, nossa, mas olha, eu tava lá, as pessoas já estão relatando, por que para mim não tá fazendo sentido? Não, porque talvez para você vai fazer sentido ao longo do tempo. Vem uma semana, vem outra, vem um mês, e as peças começam a se encaixar, né? A gente vê muita coisa assim, e comentários que é o seguinte, eu vou lá para escutar o que eu já sei. Tem uma certa verdade nisso. Sim, não. Uma certa verdade, né? Porque é um assunto, assim, é algumas coisas que a gente escuta que a gente realmente já sabe, mas que talvez a gente precise que a outra pessoa fale pra gente. Sim, né? E assim, sempre algo de diferente vai vir, né? É o que a gente fala, assim. Até eu comecei o meu evento já falando sobre isso, né? Quando você chega numa oportunidade, quando você liga a tua TV ou teu celular para assistir um podcast, para ir num evento, para ir num treinamento, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a tua xícara, que talvez já tá cheia, e esvaziar um pouquinho. Esvaziar um pouquinho, porque daí você vai conseguir absorver. Né? Não ir com essa sensação de que eu sei tudo. Muitas coisas, por exemplo, eu já fiz eventos iguais, né? Mais recentemente eu fui no X-Business em março e eu fui no de agora para receber uma premiação que eu tinha feito lá e faturado tantas vezes. Muitas das coisas que falaram lá, muitas não, vamos dizer assim, parte das coisas que falaram lá eu já tinha participado. Mas ao mesmo tempo, hoje, o meu olhar é totalmente diferente. Né? Porque em março eu estava com algumas questões. Hoje eu estou com outras. Então a gente vai fazendo releituras, né? Você pode ter certeza que se um dia você fizer o CIS novamente, é como se outro evento estivesse na tua frente. Sim. Porque a gente vai mudando, né, as nossas percepções. Fantástico. Legal, né? Eu tenho que fazer esse CIS aí, cara. Vou fazer. Isso aí. Fazer. Vamos lá. Colocar Curitiba, tem Hard nas Rock, metas. Tem... Com certeza vai ser em Curitiba. Inclusive, já fazendo um gancho, né? Além do meu, que nós vamos fazer aqui na região, né? Lá por setembro e outubro, vamos alinhar certinho. Eu faço parte de um grupo, né? De Mastermind do Anderson Luiz. E para o TES, que vai acontecer em novembro, eu sou um dos pontos que vai ter ingressos aqui na região. Então, hoje eu já tenho um número significativo de ingressos, porque eu faço parte da organização e da estrutura desse evento que vai acontecer, que é esse tipo de imersão, né? Então, ele é um dos principais mentores. Então, quem tiver interesse de ir no TES, pode falar comigo que eu consigo aí fazer uma condição bem legal. Tu sabe que a gente viaja muito pela Superconhecimento durante o ano, né? Então, quando chega esses momentos festivos, momento que todo mundo tá de férias, eu não tenho, assim, essa vontade de, vamos pra praia, vamos pra algum lugar e tal. Zero. Quer descansar. Mas quando é assim, vai ter um evento lá e tal, em janeiro, fevereiro e tal, em tal lugar lá, na área de PNL, nessas áreas aí, que dá o gás, né? A gente sabe sim. Que a gente vai sair de lá. Isso me anima. Muito mais motivado do que cansado. Eu não posso falar o mesmo, né? Eu gosto de viajar igual. Eu sou das duas coisas, né? Eu gosto de viajar, mas gosto também, né? Eu acho assim que nós já viajamos demais esse ano. Eu falo assim que eu sou, pra mim, estar em evento é fantástico, né? É onde, assim, eu me conecto. Tanto que essa parte, né, que agora eu entrei essa semana, de estar, né, junto com o Anderson Luiz, isso vai possibilitar, além de estar em treinamentos, fazer treinamentos em lugares turísticos, em grandes lugares. Então, assim, ali junta o útil ao agradável, né? Isso é um treinamento em Gramado. E eu posso te falar, uma das viagens que nós vamos fazer em Gramado. Bora. Esse eu vou. É tudo planejado. É experiência, né? É experiência. Então, assim, o próprio Origem, né? Nós tentamos levar ali várias experiências para as pessoas, para atingir o sinestésico, né? Porque uma pessoa que é sinestésica, se ela estiver lá olhando e ouvindo só, ela não vai fazer tanto sentido para ela, né? Então, eu acho fantástico participar mais desses eventos aí. Vamos lá. Parabéns Vamos lá no pela meu Instagram, iniciativa. porque lá vai ter muito sobre eventos. Bora sobre fazer mais eventos. Sobre imersões, eventos, treinamentos.
né? Como eu falei ali agora, já pro próximo ano. Inclusive, agora, né, ao mesmo tempo, lancei uma sessão master de final de ano. Então, quem acha que ainda precisa fazer o balanço desse ano, que está se sentindo cansado, frustrado, que não chegou ali final do ano e não tá legal, eu estou divulgando essa semana lá uma sessão master, onde a gente vai fazer desde a harmonização quanto a diagnóstico, trabalhar o que precisa ser trabalhado e estratégias para 2023. Então, quem ainda precisa fazer algo, pode me chamar lá no meu Instagram, que mesmo já tendo passado a data, né, quando for publicado, quem vê por meio do podcast fala, vi pelo Supercast, que eu vou fazer a mesma condição. Qual o seu Instagram? Deixei pro pessoal. Isso, meu Instagram é Leide, com I, normal, Kátia com K, tudo junto. Leide Kátia. Isso aí. Segue lá aí. E vamos acompanhar todo esse movimento. Bora seguir, aí. Pessoal. Bora seguir. E assim, parabéns. Foi o primeiro evento seu, né? Foi o primeiro evento. Então, começou grande já, né? Sim. Começou muito bem. Planalto, né, cara? Eu falo assim, foram muitos desafios, né? Porque é um movimento muito diferente. Então, para mostrar para as pessoas, para contar para as pessoas o que é esse evento, né? Porque, por exemplo, eu falar para vocês que já participaram do evento é uma coisa. Eu falar para as pessoas que nunca participaram do evento é outra coisa. E eu fiz uma pesquisa prévia, né, um formulário prévio das inscrições do meu evento, mais de 80% nunca tinham ido em um evento. Que maravilha. Então ali foi um desafio. E daí fazer toda a construção e o movimento, né? Mas assim, foi surreal. Os palestrantes que vieram, que já estão acostumados a ir em evento, assim, ficaram admirados com o engajamento das pessoas. Era chamar as pessoas para falar, as pessoas já levantavam a mão. Era chamar as pessoas para irem lá na frente, elas já iam. Então, assim, isso também foi muito significativo. Porque, assim, ver que as pessoas que estavam lá, né, as 150, 160 pessoas, estavam lá inteiras. Vieram no sábado, voltaram no domingo. Voltaram e, tipo assim, logo de manhã o ambiente já estava cheio de pessoas. Então, esse movimento, essa entrega, né? Porque do mesmo jeito que nós, quando a gente... Vocês mesmos sabem, quando vocês entram em um projeto novo, a gente se entrega, mas vê essa entrega de quem estava lá, vê o retorno dessas pessoas que estão começando a empreender, que já estão tendo mudanças aí pessoais muito grandes, isso aí é o que compensa aí qualquer desafio e supera qualquer dificuldade, né? E quanto tempo projetando esse foi pouco tempo. Porque às vezes as pessoas pensam assim, foi lá numa semana, vendeu os ingressos, fez o evento. Na verdade, sim. A maioria desses eventos, eles começam com um ano de antecipação, né? Então, se a gente conversar com as pessoas que fazem eventos com um ano, nós foi aproximadamente 3 meses. Eu lancei em 2 meses, 2 meses por aí eu lancei. E daí ali foi, né? Trabalhando divulgação com o Instagram, e fui em algumas empresas, né? Inclusive a R-Line foi uma empresa que recebeu-nos muito bem. Mas a maioria foi no tete a tete mesmo, né? Então, das pessoas, de conversar com as pessoas, de contar para as pessoas, indicação, um amigo ia e falava para outro, né? Então, é toda uma construção de ambiente. Então, chegou o momento que eu começava a ir nos eventos para pegar referências, para ver o que eles estavam fazendo, porque eu queria trazer dentro da nossa realidade uma experiência tão quão boa os eventos de fora têm, né? Não é porque eu vou fazer um evento de 150 pessoas em Planalto que eu não vou dar total entrega para essas pessoas. Então, quem foi lá recebeu o kit inicial, pessoas receberam um kit, o ambiente estava preparado, demos um jeito de fazer o ambiente ficar escuro, porque o ambiente tinha janelas de vidro, nós fomos lá, colamos lona por baixo da cortina, trabalhamos com iluminação, com som, fizemos música ao vivo, dança, brinde de champanhe para todo mundo. Então, assim, foi um gás muito grande, né? Eu falo assim, depois que passa, você olha assim, nossa, olha tudo que foi feito. Mas aí ter o retorno das pessoas compensa qualquer coisa, né? Inclusive, saí do evento, embarquei, pegamos o carro e fomos para o treinamento em Curitiba. Então, o evento terminou às 6h30 da tarde, 8 horas nós estávamos indo para Curitiba e eu voltei de Curitiba esse sábado. Então, é bem assim, mas tá, como que acontece, como que a gente consegue fazer tudo isso? É fazendo tudo que nós falamos nesse podcast.
É mais do que né? 44 horas, né? É mais É, que 44 por semana. horas. Com certeza. É. Ixi, nos últimos dias ali era... Tem um ditado que diz, né? Quem trabalha 8 horas por dia não alcança sucesso, né? Hoje a gente busca, por exemplo, cada vez otimizar mais isso. Mas no momento em que a gente tá com uma ideia, com um projeto, a gente pode até não estar sentado na mesa. Mas a gente tá trabalhando, tá? Tipo assim, eu sou uma pessoa que daí, como hoje eu tô fazendo o que realmente eu gosto, o que eu vejo transformação, eu ainda não consigo colocar tudo no papel de tantas ideias que eu tenho aqui. Tanto que eu vendi, né, um workshop empresarial sem nem eu ter ofertado o workshop para ninguém. Então, essa semana, né, o workshop tá aqui. Eu já sei tudo que eu vou fazer lá, mas assim, eu ainda nem lancei. Então, as pessoas que estão em casa e me acompanham, vocês também devem ser assim, a gente parou, mas a gente já está pensando, a gente está aqui no celular, já está pensando. Não que a gente não desligue, porque eu aprendi muito isso, sabe? Não deixar que essa correria gere ansiedade, gere a pessoa ser muito acelerada, não conseguir aproveitar os momentos. Antigamente, fazendo muito menos do que eu faço hoje, eu tinha muito mais ansiedade. Hoje eu não tenho, né? Hoje, graças a Deus, já tive ansiedade no passado, assim, a níveis bem elevados, porque eu não sabia lidar com isso. Hoje, já fazendo muitas outras coisas, fazendo um doutorado, estando aí, atuando ainda em sala de aula, com evento, com terapia, eu consigo levar, assim, de uma forma tranquila, como eu tô falando para vocês. E quando você vê isso, você pensa, não, isso funciona, vamos levar para as mais pessoas, né? Isso aí. Fantástico, Legal. fantástico. Então, Bom, Fábio, só temos que dar os parabéns, né, para a Leide pela e agradecer pela presença, toda por essa ter vindo formação, aqui. né, mas principalmente pela iniciativa de começar isso em Planalto. Sim, com né, certeza. na sua terra. Na nossa, né? Nossa terra. Nossa terra, E assim, obrigado eu, né, por já seguia vocês, já pensava assim, eu ainda vou chamar eles porque eu quero fazer um curso com eles, né? Quero eu lançar o meu curso, Bora, né? vamos fazer. E daí conversei, né, com o Christopher, daí ele me chamou, eu falei, não, já, vamos lá. Inclusive, antes eu um dia tinha pedido pra Dani sobre porque assim, eu acho o podcast um instrumento assim muito legal, né? De se levar conhecimento para as pessoas estão sedentas disso. Então, é através de um bate-papo que as pessoas estão ali aprendendo, estão conhecendo, estão se identificando ou não, né? Então é muito interessante. Parabéns para vocês também pelo projeto. Vocês também estão sendo visionários, né? E começando aí um projeto novo, com certeza. E não só o podcast, mas tudo que vocês têm aqui para nossa região, né? Leide, tem mais algo que você quer deixar aí para os nossos telespectadores? Então vamos lá. Como eu falei, eu gosto de falar, né? Mas assim, para falar agora, principalmente no final do ano, né? Para que as pessoas não deixem para fazer suas escolhas, para mudar o que não tá legal no próximo ano. Para que as pessoas não deixem passar mais 1, mais 2, mais 3 para tentar ver sentido na vida, né? Para que isso comece hoje. Para que você olhe para a tua vida, olhe para onde você está, olhe para o que você está fazendo, como você está tendo a convivência com as pessoas e faça um diagnóstico disso. Porque assim, ninguém está plantado em lugar nenhum. A gente pode ser muito melhor. Mas como eu falo, nós temos 3 fases principais. O caos, que eu relaciono muito mais falando do caos, que são as crises, são as frustrações, são as insatisfações. Né? Quantas vezes as pessoas, e eu mesmo já passei por isso, de você acordar de manhã e pensar, putz, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu vou fazer. Mas que a partir desse caos e dessa dificuldade, dessa insatisfação, surja a escolha, que as pessoas verifiquem, identifiquem, não tá legal, eu mereço isso? Não. Deus não nos colocou nessa terra para ser infeliz, para ser miserável. Deus nos colocou aqui para sermos abundantes. Então, olhe para isso. Escolham não estar nessa situação desagradável e a partir dessa escolha se entregam ao processo, que foi o que eu fiz. Escolham não estar aonde vocês estão e não estão gostando e não está legal e se entregue. Porque no momento que existe essa entrega, o movimento ele acontece de forma natural. A prosperidade ela vem de forma natural, os resultados vêm de forma natural. Tudo isso vem de forma natural. Os relacionamentos eles se constroem de uma forma muito mais elevada. E assim, contem comigo, né? Eu estou aqui para ensinar, mas também para aprender, né? Para contribuir
e ao mesmo tempo para ter o resultado, os feedbacks, as ideias das pessoas. Hoje mesmo, o que eu lancei no meu Instagram não foi algo premeditado. Eu não estava com essa ideia uma semana atrás. Eu fiz uma caixinha de perguntas segunda-feira e as pessoas começaram a me relatar muitas coisas. Eu pensei, eu preciso lançar alguma coisa para isso, para solucionar isso de uma forma mais rápida e nesse período de tempo que nós estamos agora, né? Então, o recado, resumindo, é: não se satisfaçam com o ruim. Não se acomodem com o ruim. Porque não todo se mundo com qualquer coisa. não se contentem com qualquer coisa. Porque qualquer ser nessa terra tem condições plenas de se sentir e se realizar da melhor forma. Ninguém consegue as coisas simplesmente porque tem uma inteligência superdotada, simplesmente porque nasceu em berço de ouro. Não. Analisem os cases de sucesso. Os cases de sucesso, as pessoas de sucesso, se você analisar a fundo, elas já passaram pelo caos, pela escolha e pela entrega. Então é isso. Fico muito feliz de estar aqui e agradeço o papo e a atenção Nós aí que de agradecemos. Isso aí, obrigado. Mas na minha época, só para complementar, isso aí se chamava chuto balde. Chuta o balde. Perfeito. Então você Obrigado, que tá... pessoal. Exatamente. Valeu, pessoal. Até mais. Até a Tchau, próxima. Tchau, tchau. tchau. Adorei a colocação. Ai, ai. É isso aí.